Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje recebe um representante de um setor super importante para a nossa economia e que eu acho que nunca foi representado aqui no programa. Mas nunca é tarde para a gente começar a representar todos os setores que ainda não tiveram seu espaço aqui no Entre Nós. E é por isso que hoje a gente recebe o Paulo Mâncio, um diretor há bastante tempo da Rede Accor Hotéis. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Edu. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E a primeira coisa que me surpreendeu quando eu estava lendo o release sobre a Rede Accor Hotéis, sobre você, é a meta de dobrar o número de hotéis até 2020. Pô, como é que a gente vive uma crise dessa, né? A Rede Accor já está há algum tempo aqui no Brasil, na região, e você tem uma meta tão ambiciosa de dobrar. De onde vem essa animação toda que você está tendo com o Brasil? Realmente é muito ambiciosa, Edu, mas o Brasil e toda a América do Sul, nós representamos a América do Sul, existe um campo, existe realmente um mercado todo a ser desenvolvido. Nós dizemos que existem mercados muito bem estabelecidos, mercado talvez norte-americano, mercado europeu, mas a América do Sul e principalmente o Brasil tem muito por fazer. O setor hoteleiro ele é muito interligado com outros setores da economia, né? Você pega, por exemplo, os eventos que acontecem numa cidade, eles estão diretamente ligados à necessidade que você tem de hotéis naquela cidade. Um ótimo exemplo disso foi no Rio de Janeiro, na Olimpíada, né? O Brasil na Copa do Mundo. Você teve assim, um programa para que se construíssem quartos ou que se aumentasse a capacidade instalada de quartos no país para poder receber todos os turistas que viriam aqui para o país. Só que a gente está num momento muito frágil da economia, né? E vocês têm assim esse olhar dessa dependência do setor hoteleiro para algum setor específico, como um leigo, como eu acho, do setor de eventos, etc., ou não? No Brasil existe um shortage, existe uma demanda reprimida por hotéis, independente da gente fazer mais ou menos eventos, independente da gente ter mais ou menos vocação turística, ou seja, do jeito que a gente é hoje, teria espaço para ter mais um monte de hotel? Tem muito espaço para ter um monte de hotel, mas vamos por partes. Primeiro, é legal a gente comentar sobre o que você falou dos grandes eventos, mas você não faz um hotel para um grande evento. Assim, a gente tem características assim, eu vou te dar um outro elemento e já vou voltar na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos. A gente tem uma coisa super atípica aqui no interior de São Paulo, vou falar um minuto sobre isso, que a gente tem o maior rodeio do mundo, em Barretos. Ninguém faz um hotel para atender 3 semanas de Barretos, mas você faz um hotel para também atender isso. Então, pensando numa oportunidade, e foi uma janela de oportunidade interessante a Copa do Mundo, foi uma excelente janela de oportunidade. Por quê? Porque os holofotes se voltaram para o Rio de Janeiro, por uma série de investidores olhou isso, por uma série de companhias que vieram ao Rio de Janeiro e que vieram ao Brasil naqueles anos golden years que nós tivemos aí no princípio dessa década. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Mas voltando ao ponto inicial, até muito indo em contra a sua pergunta, eu acho que a gente tem um mar de oportunidades em cidades menores, em cidades secundárias, para vários tipos de categorias, aonde foi uma leitura muito precisa da Accor. E é tão simples isso, é tão bacana de entender isso, e até um pouco diferente de outras companhias. Vou falar sobre a nossa companhia. Nós percebemos que o mercado é muito segmentado, que você tem que atender esse mercado, existe um mercado econômico e aí nós temos um produto matador, sensacional para atender isso, que virou sinônimo de hotelaria. Hoje um hotel Ibis virou sinônimo de hotelaria. Tem um outro mercado... O Ibis é o segmento de entrada? Econômico, é o de entrada. Tem o Ibis e o Ibis Budget, que é o super econômico. Então você vai para uma cidade, um jovem que normalmente não tem grana, um cara que está na universidade, que está fazendo as suas continhas para sair com a namorada, para fazer uma viagem curta, para fazer até uma viagem um pouco maior, ele se hospeda. E foi assim onde a Accor se estabeleceu tão fortemente na Europa, porque onde existe um turismo de estudantes muito bom, que nós já chamamos até de mochileiros, entre aspas, que é muito forte. Acho que nós dois fizemos isso quando a gente estava lá na faculdade, e isso é fantástico, porque você está conhecendo o mundo,
Você está criando uma nova identidade, a gente está olhando muito para esses caras hoje, a gente está reconstruindo, a gente está passando por um processo de transformação gigante dentro da companhia. Eu acho que o mundo hoje em dia é um mundo de plataformas, né? Pelo menos as plataformas têm crescido muito. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito bacana, que é o seguinte: o YouTube não produz um conteúdo, né? O Facebook também não produz nenhum conteúdo. O 99 Táxis não tem nenhum táxi, na verdade ele só representa táxi. O Uber não tem nenhum carro. O Airbnb não tem nenhum quarto de hotel. E essas empresas têm crescido muito, né? Como competir com uma empresa dessa ou não? Vocês não são competidores e vocês podem coexistir no mesmo mercado? Eu acho que assim, eu iria mais para essa segunda tese, que a gente pode coexistir, e eu diria ainda mais, eu acho que a gente tem muito que aprender com esses caras. A gente tem que aprender porque, de fato, não é só a economia, mas todo o mercado e as pessoas cada dia mais são plataforma, são multifuncionais, são multiuso, e hoje eu estou dentro de um ambiente, amanhã eu vou estar em outro ambiente, eu preciso estar conectado com tudo isso. Então a gente está aprendendo, esse é um mercado que chama Private Rental, esse é um mercado mundial. E eu posso te dizer que hoje o Airbnb é muito forte em um dos segmentos, que é o segmento econômico e mid-scale. Existem outras companhias que fazem essa mesma função no mercado de luxo. A maior empresa que faz essa mesma atividade agora é da Accor. A Accor comprou a One Fine Stay, que é uma empresa internacional e que faz é como se fosse também. Um Airbnb de luxo, então. É como se fosse um Airbnb de luxo. Se você quer ficar num apartamento em Nova York com o ticket do Rolling Stones e quer levar a tua namorada para dar um rolê de helicóptero, nós arrumamos isso para você. A rede Accor, ela surgiu em qual país e quanto tempo ela tem? Ela tem hoje cerca de 45 anos. Ela surgiu em Paris, na França. 2 jovens saindo da faculdade montaram um primeiro hotel que originou o primeiro Novotel. E eles optaram por uma coisa genial que deu muito certo logo de largada, que todos os hotéis das cidades, eram relativamente caros e eles ficavam em localizações muito centrais. Eles optaram para ir para as estradas de fora da cidade, onde os terrenos eram mais baratos, as construções eram mais baratas. A mão de obra era mais barata. Toda a mão de obra era mais barata, a logística era mais barata e era muito mais acessível. Isso foi uma febre. E quais as bandeiras hoje que fazem parte da rede Accor? Nós temos hoje 20 bandeiras, as mais tradicionais, as mais conhecidas aqui no Brasil. São da ordem de entrada para a ordem mais luxuosa, para eu não me perder aqui. O Ibis, e dentro do Ibis é como se fosse um guarda-chuva, porque nós temos 3 submarcas do Ibis. É o Ibis Budget, que é o super econômico, o Ibis normal e o Ibis Styles, que é um hotel descolado, com design, para pegar os millennials, para pegar uma nova geração também, para pegar as famílias. Depois eu vou para a categoria mid-scale, a gente tem 3 marcas muito tradicionais, que é o Novotel, uma marca com a identidade do brasileiro, os Mercurys, e dentro dos Mercurys nós tínhamos também os hotéis que eram os long stays, que ficavam mais tempo, e agora a gente tem um Adagio, que são hotéis tipo apart hotel, e depois já vamos para a categoria que nós chamamos de luxury ou upscale. Então nós temos hotéis Puma, nós temos aqui em São Paulo e outras localizações do Brasil, nós temos o Sofitel, muito conhecido. Agora acabamos de fazer uma aquisição de uma marca icônica no mundo, onde a gente não tinha tanta presença nos hotéis luxury. Tem uma marca icônica no mundo que chama Fairmont, agora são hotéis Accor. Então, um dos melhores hotéis de Nova York, que é o The Plaza Fairmont, é Accor agora. O hotel icônico de Londres, o The Savoy, é o The Savoy Fairmont. E outros tantos. Então, a gente está bem representado em todos esses segmentos. E dentro da receita da empresa, o que é mais relevante? Os hotéis de luxo ou os hotéis de entrada? Eu posso te dizer que, mundialmente, os hotéis de luxo têm uma presença maior na receita. Mas em países em desenvolvimento, como é o Brasil, como é a Rússia, os BRICS, como nós nos conhecemos, os hotéis econômicos têm uma presença maior, tem uma difusão maior. Então, enquanto você desenvolve, você constrói um hotel de luxo ou 2 hotéis de luxo, você faz 55 hotéis econômicos. Mais uma vez, voltando àquela fórmula que eu mencionei, qualquer cidade pequena, a gente consegue encaixar um hotel econômico. Esse negócio é muito regionalizado também, né? Ou seja, é capaz de você ter uma cidade com uma vacância grande no setor hoteleiro e tem outras onde você simplesmente não consegue arranjar quarto. Até porque
Eu acho que as cidades mudam mais rapidamente do que você consegue pegar e construir hotéis ali para atender esse negócio. Cidades passam por eventos de mudança, como o Rio de Janeiro é um exemplo óbvio, para um extremo, mas que passou pelas Olimpíadas, né? Então você pega, atrai a atenção do mundo inteiro, você muda a infraestrutura da cidade, etc. E você não consegue, da noite para o dia, construir um monte de hotel assim, né? O mercado hoteleiro, ele vem a reboque do que acontece com as cidades ou ele tenta se antecipar ao que vai acontecer com as cidades e aí colocar capacidade instalada? Historicamente, ele vem a reboque. Tá. O que nós estamos querendo, o nosso modelo de negócio é trabalhar para que a gente consiga também trabalhar na vanguarda e transformar esse mercado. Por isso que a gente tem hoje modelos de negócio muito mais flexíveis e muito mais rápidos. Hoje um ciclo de construção de um hotel, para que a gente tenha uma informação bem rápida, ele demora aí 36, 48 meses, 3 a 4 anos. Não é nada muito simples. Hoje a gente está criando modelos de negócio que a gente pode fazer uma transformação de bandeira, pode construir um hotel num espaço de tempo muito mais curto, para que ele consiga ser mais rápido nesses modelos de transformação da economia e que você consiga gerar uma... Hoje estão sendo criados produtos aqui em São Paulo, nas grandes capitais, não apenas no interior, que sejam um formador, eles estão construindo um destino. E isso pode sim ser a plataforma, estar na vanguarda desses negócios. Pô, muito obrigado aí pela presença aí no Entre Nós, muito sucesso, que você atinja não os 500, mas atinja 700, 800 hotéis aí com a rede Accor de Hotéis de 2020, porque isso vai significar que o país está embalado e a gente está precisando de ideias otimistas e de pessoas que queiram apostar no nosso país como vocês estão apostando. Obrigado, Edu, um prazer estar aqui com você.